Bom dia, boa tarde, muito boa noite a você, meu caro internauta. Como sempre, eu te desejo que você esteja tendo um dia com pelo menos muita saúde. Aí a gente tem paz, tem felicidade. Afinal de contas, o que não falta é gente doente. E cada dia que passa a gente vê os absurdos. Vê que nessas UPAs aí, nosso jornal aqui, o Rondônia ao Vivo, está fazendo matérias e matérias falando justamente sobre esses problemas que estão afetando a população. É UPA superlotada, é UPA sem médico, sem medicação. Enfim, família tendo que brigar para poder conseguir atendimento. E enquanto a cidade passa por esse pandemônio que é essa pandemia, o nosso prefeito, é claro, não está aqui não, está curtindo, exatamente a palavra certa, curtindo um tempo, sabe aonde? Nas praias mexicanas, talvez seja Cancún. E está lá numa boa, curtindo, passando aquela temporada por lá, enquanto nós aqui padecemos, né? Mas a eleição está chegando e eu espero que o povo não se esqueça desses exemplos, que não é o primeiro também, certo? Nós, é claro, do Rondônia ao Vivo, agradecemos muito você estar conectado conosco, está falando, está comentando, ou seja, está dando seus cliques que fazem a diferença. Mas vamos aí para aquele terrível, horrível placar, exatamente, caso de coronavírus aqui em Porto Velho e no estado de Rondônia. Em Rondônia são 41.239 casos confirmados. Sabe quantos mortos desde de meados de março até agora? 898. Vamos chegar aos 900 rapidinho e talvez aos 1.000 até o final da semana. É muito triste. Então você que está aí, por favor, pare de se aglomerar. E você que está na capital sabe que a coisa está pior, que nós somos o epicentro. São 22.747 casos confirmados em Porto Velho, com 567 mortos. É muita gente. Então, meu amigo, por favor, para de se aglomerar, usa máscara, usa álcool em gel, faz a tua parte, que com certeza muita gente agradece, tá bom? Se você se ama e ama os que te rodeiam, faz isso, por favor, tá bom? E fique ligado no Rondônia ao Vivo, para poder ficar muito mais bem informado, ter acesso às informações, que nós estamos aqui, que está trabalhando, apesar dessa pandemia, está tudo aqui, está trabalhando muito, tá bom? Mas em meio a tudo isso, eu vou falar hoje com uma pessoa, ela é baixinha, mas a mulher é guerreira, hein? A mulher é brava, hein? Bota muita gente aí de cabelo em pé. O nome dela é Neidinha, o nome dela é conhecida como Neidinha da Canindé, certo? Mas o nome dela é Ivaneide Bandeira Cardoso. Veio aqui conosco, falar um pouco sobre essa questão ambiental no estado, essa questão com os povos indígenas, como estão enfrentando essa pandemia. E que a coisa não está fácil também, não. Isso não está fácil para quem está na cidade, para quem vive no mato, para quem vive na floresta. A coisa está muito, mas muito, muito complicada mesmo. E ela veio aqui conosco traçar esse triste cenário que envergonha o Brasil perante o mundo. O mundo hoje fala que ou nós deixamos essa floresta em pé e preservamos esses povos, ou os investimentos vão embora. Então não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta o nosso querido presidente, né, dizer essas coisas que não, porque faz e acontece, que ele não faz e acontece, não. O mundo está contra nós nessa questão, tá bom? Neidinha, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Frazão. É um prazer imenso estar aqui com você para falar de algo que é muito triste e de algo que atenta direto contra a vida do ser humano, né? Contra a vida dos povos indígenas e contra a vida dos brasileiros em geral, por total falta de planejamento e ação do governo que aí está. É muito triste a situação, né? Eu fico pensando quando você fala que aqui está aumentando as mortes em Rondônia e o nosso prefeito está em Cancún, é isso? México. No México, de férias. 14 dias. Será que ele sabe que tem uma aldeia do povo caritiano aqui que infectada por Covid, que já morreu 2 indígenas e que a população não indígena de Rondônia está morrendo, de Porto Velho? Eu espero que saiba. Gostaria que soubesse, tivesse sensibilidade. Não só saber, mas ter sensibilidade. Agora, Neide, quanto tempo que você atua com a causa indígena? Eu, há 40 anos. 40 anos, gente. 40 anos. Eu sou uma pessoa do grupo de risco, aí eu tenho 61 anos. Gente,
parte desse tempo com os povos indígenas. E o que é a Canindé? A Canindé é uma associação de direito privado sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente e tem um trabalho especial com os povos indígenas. Entendi. Hoje em dia são quantos indígenas em Rondônia? Se a gente calcular, acho que é difícil o número exato, 16, né? Aproximadamente 16 mil indígenas. 16 mil indígenas? Aproximadamente. Como uma pergunta, uma curiosidade. Há 40 anos atrás, 60 anos, esse número chegar a quantos? Eu acho que... Eu nem sei te dizer, porque há 40 anos atrás a gente teve muito massacre, né? Porque a gente teve massacre no Urueuauau, massacre no Cinta Larga, massacre com o Suruí. Então, que eram os momentos dos contatos, né? Quando estava havendo o contato com os povos indígenas. Então, hoje se repete um pouco o que aconteceu naquela época, porque o contato gerou o quê? Grande mortandade com sarampo, tuberculose, gripe, diarreia, doenças infecciosas, um monte, porque eles não têm imunidade. Então, e não havia essa coisa de fazer um censo real. Então, todos os números que se tem são aproximados. Um exemplo, se você pega o que diz a literatura sobre o contato do Suruí, vai dizer que eram 600 a 800. E que eles em 2 anos foram reduzidos a 250. Os Paité Suruí falam que eles eram 5 mil e que foram reduzidos a 250 e que o órgão oficial não levava em conta os povos que não foram feito o contato, mas que acabava sendo contaminado por aqueles que tinham sido contatados e adoeciam e iam para o interior da floresta. Então, acabava morrendo muita gente. Então, é muito difícil dizer quantos tinham no passado, né, e quantos morreram e hoje. Só que a situação da pandemia é muito parecida. Agora, esse número que você me disse, como é que ficam os povos isolados também? Está nesse número? Ninguém sabe... Não está nesse número. Ninguém sabe esse número de povos isolados, né? Não se sabe o número porque eles são isolados. E assim, você tem em Rondônia 8 povos em isolamento. Né? Conhecidos, né? Conhecidos, que se sabe que está em isolamento voluntário. 8 povos. Destes 8, 3 estão dentro da terra indígena Urueuauau. E inclusive, há 2 meses atrás, um desses grupos estava saindo ali em Seringueira, atrás de uma fazenda, o que deixou todo mundo apavorado, inclusive a equipe da FUNAI, da Frente de Contato Urueuauau, da Frente de Proteção Urueuauau, para atender. Então, o pessoal da frente está lá tentando proteger esse povo, né, para que não saia... Tu imagina, Frazão, um contato neste momento de pandemia. Tá um genocídio, é a morte. Pena de morte. É pena de morte. Então, mas o pessoal da Frente de Proteção está fazendo um bom serviço lá, um excelente serviço, trabalho, que está ajudando a proteger. Então, e isso já é uma coisa que dá um pouco de alento para a gente. Né? Agora, quando você vê esse contato feito por acaso dos índios com uma fazenda, isso mostra o quê? Que o desmatamento está avançando e que a área dos índios está diminuindo? Isso mostra que tem gente entrando dentro da terra indígena e pressionando esses povos. Seja caçadores, seja pescadores, seja grileiros, seja garimpeiros, mas está tendo uma pressão que está levando eles a sair. E aí a preocupação da gente redobra, porque, só um exemplo, eu recebi ontem uma ligação dos indígenas falando que um grupo de garimpeiros apareceu dentro da aldeia dos Urueuauau no Alto Jamari.
Os indígenas tentaram fotografar, tentaram para mostrar para a FUNAI, olha o que está acontecendo. Agora, tu imagina, se esse grupo de garimpeiros estava com Covid, essa população inteira pode ter sido contaminada. E isso é trágico, é uma tragédia. Isso também é um demonstrativo que, embora a FUNAI esteja fazendo a fiscalização, essa fiscalização não está sendo eficiente. Então, precisa repensar, replanejar e ver como fazer. Porque os indígenas identificaram vários pontos de invasão, os indígenas têm feito várias denúncias dessa pressão no território, e agora a gente se depara com esse fato dos garimpeiros terem saído exatamente lá na aldeia do Alto Jamari. Isso para a gente também preocupa, porque antes de entrar na terra indígena está tendo uma invasão numa área que é da União. E essas pessoas, a gente já tem alertado a FUNAI, já tem dito isso, que essas pessoas estão indo na aldeia usar o WhatsApp que os indígenas têm na aldeia. E isso pode estar levando Covid lá para dentro. Então, precisa ter barreiras sanitárias. Precisa que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, haja de forma a proteger essas vidas dos povos indígenas. Lélio, você falou no Covid, no coronavírus. Qual o quadro hoje do coronavírus nas aldeias indígenas rondonienses? O quadro hoje é terrível. O quadro hoje é terrível. A gente teve também ainda ontem a informação que 4 aldeias Suruí estão com Covid. Eu tenho a informação de que já morreram em 20 dias 10 Cinta Larga. Tu sabe o que significa isso? Que 5% da população Cinta Larga morreu. Isso é mais trágico do que uma guerra. Eles morrem, muitas vezes morrem na própria aldeia e são enterrados lá. Como é que fica essa questão? Essas mortes foram todas em hospitais em Cacoal e em Juína, em Cuiabá. Em hospitais em Cuiabá, que eles foram transportados pelo DICEI. E aí tem um agravante que quando se morre, né, tu tem os rituais indígenas para fazer de morte, que com morte com Covid não dá para fazer. Aqui em Rondônia, o Ministério Público fez uma determinação que esses falecidos possam ser transportados para a terra indígena e ser enterrados na terra indígena, mas sem aqueles rituais que são feitos. Porque se tu não pode abrir caixão, porque contamina todo mundo, então tu não vai levar contaminação para a aldeia. Mas eles estão sendo enterrados dentro da terra deles, que é uma reivindicação do próprio movimento indígena, né? Mesmo que tu não consiga fazer o ritual, pelo menos o teu ente querido está enterrado dentro da tua terra. Você tem um número de quantos indígenas estão contaminados hoje em Rondônia? Eu acho que ninguém tem. Mas aproximadamente? Não dá para dizer, porque não tem teste. Não está fazendo Não tem teste? teste. Não tem, A FUNAI não está fazendo teste? Isso não é responsabilidade da FUNAI, isso é responsabilidade do DICEI. O DICEI não tem teste suficiente para testar todas as populações. Então, tu não pode dizer quantos tem. Porque qualquer dado que tu der é um dado que pode não ser verdadeiro. Entendeu? O que se sabe é que o Covid está alastrando nas terras indígenas. Hoje a gente tem 16 óbitos. Sabe o que é 16 óbitos? É muita gente que morreu. É muita gente que está morrendo. Entendeu? A gente tem relato que alguns medicamentos que são importantes no caso de intubação, que não está tendo esses medicamentos, que está sendo usado genérico, mas algumas pessoas questionam que não faz o efeito que aquele outro
medicamento faria. Nós passamos os últimos 15 dias, por conta do cinta larga, né? Buscando quem tinha esse remédio. E não tem para vender. E esse é o absurdo maior. Nós buscamos em todo canto. É um remédio hospitalar, ou seja, só os hospitais podem adquirir. E a gente tentou de toda forma. Eu tentei tanto, Ivan, que eu liguei para médicos nos Estados Unidos, que eu conheço, né? Eu conheço a esposa, que o marido dela é médico, e ele tentou conseguir lá também e não conseguiu. Então, é uma situação desesperadora. Para mim... É um flagelo, né? Eu nem sei como mais classificar, mas para mim é falta de planejamento do governo federal. Total na questão da saúde. Você tocou no ponto que é em relação ao governo federal e os povos indígenas. Recentemente, acho que a semana passada, semana retrasada, o governo Bolsonaro vetou alguns pontos de um projeto de lei que era justamente voltado para a assistência aos povos indígenas nesse momento de pandemia. Por exemplo, vetou a entrega de água potável. Água potável. Gente, imagina. Qual a tua visão nessa? Eu acho um absurdo, mas qual a tua... Gente, eu acho assustador como que um governo pode vetar água potável para uma população indígena. É insano isso. É insano ter um veto contra água potável, contra alimentação, contra... Higiene, material de higiene. É desumano. Eu acho que a palavra correta neste caso é que é uma atitude desumana, é uma atitude genocida. Eu não consigo classificar de outra forma. O Supremo Tribunal, desde segunda-feira, está julgando a liminar, a DPF, né, 709, que trata do atendimento aos povos indígenas na pandemia. Então, o que a gente... Hoje tem a continuidade do julgamento a partir das 14 horas. Então, o que a gente espera mesmo, é o apoio de todo o Supremo Tribunal para garantir o atendimento aos povos indígenas. Qual que é a assistência hoje que o DICEI, né? DICEI está dando aos povos indígenas hoje? Está pelo menos atendendo o mínimo? Tá, eu tenho acompanhado o DICEI e sei da dificuldade deles em atender. Há um esforço dos funcionários. Ah, sim. Você tem funcionários que estão lá dedicados para atender. O problema é que tu não tem funcionário suficiente. Tu não tem medicamento suficiente. Tu não tem o mínimo que é touca, aventais e outras coisas. Tu não testa todo mundo, porque tem que testar todo. Na minha concepção, precisa, antes de qualquer funcionário ir para a área, ser testado. Com certeza. Tem que ter um teste, gente, porque senão acaba virando vetor de levar a doença. E precisa abrir um concurso para contratar pessoal. Para que possa haver um revezamento entre os funcionários, até para proteger os próprios funcionários também. Porque se tu tem funcionário testado, se tu tem funcionário sadio, né? Sadio, tu também vai ter o atendimento sadio nas aldeias. Mas eu vejo o esforço deles, eles têm se esforçado para atender. Eu sei da dificuldade do DICEI. Muitas vezes as pessoas jogam muita pedra nos funcionários, mas não sabem do que eles enfrentam, né? Eu não jogo pedra. Eu não jogo porque eu estou acompanhando no dia a dia e sei da dificuldade. Pedrinha, ano passado o Brasil virou manchete nacional, infelizmente de uma forma negativa, devido às queimadas, devido ao desmatamento, às invasões de terras da União e terras indígenas também. Esse ano, tem tudo para aumentar esse número de invasões, na tua opinião, você que circula pelo estado? Esse ano aumentou demais as invasões, tu tem muita grilagem de terra, tu tá tendo queimadas nas terras indígenas, tu tem um desmatamento grande nas terras indígenas. E a gente clama,
né? Clamou mesmo. Isso daqui eu não estou aqui falando contra a FUNAI, não estou falando contra qualquer órgão. Até porque sei do esforço dos servidores para atender e sei também o quanto os órgãos, como FUNAI, ICMBio e IBAMA, foram fragilizados nesse governo. Mas o clamor da gente é que haja um fortalecimento desses órgãos. Que se fortaleça a FUNAI, que se fortaleça o ICMBio, que se fortaleça o IBAMA, que se fortaleça a SEDAM, para dar atendimento dentro das áreas protegidas. Porque o problema não é só com os indígenas, gente. E tem problema de Covid também, de desmatamento e de avanço de grilagem dentro das unidades de conservação. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Então, a gente pede que haja concurso público, que quem comande as operações, gente, que o comando das operações sejam feitos pelo IBAMA, pelo ICMBio e pela FUNAI. São os órgãos que têm a responsabilidade e o papel para fazer isso. Eles estão anos nisso, né? Você acompanhando todas as ações, você vai ver a fragilidade dos órgãos, entendeu? E não dá para aceitar isso. Porque órgão fraco significa que as comunidades também vão estar desprotegidas. Então, a gente acha que... Sabe outra coisa muito louca que eu acho que enfraqueceu tudo? Esse governo, ele enfraqueceu a participação da sociedade civil nos conselhos. Inclusive, ontem já diminuiu o número de participantes da sociedade civil nos conselhos de avaliação das reservas ambientais, alguma coisa assim. Da transparência. Exato. Então, se tu tem um conselho onde a sociedade civil não está, e esse é um conselho fraco, porque tu só vai ter quem está lá na execução, uma voz. Sabe? Tu só vai ter a voz do governo, sabe? Então, para que serve um conselho, gente? Um conselho serve para monitorar, para fiscalizar as ações do governo. Quando o governo tira a sociedade civil desses conselhos, significa que ele não quer ouvir a população brasileira, que ele não quer ouvir a sociedade, que a única voz vai ser dele. Porque é isso que está acontecendo. Você tocou no início sobre a questão dos garimpeiros numa reserva indígena. Como é que está essa realidade hoje no estado de Rondônia? Então, a realidade é terrível, é triste, porque os garimpeiros estão lá, né? Mesmo a Polícia Federal tendo ido, vamos citar um exemplo do Cinta Larga, mesmo a Polícia Federal tendo ido lá e tirado todo mundo, tendo feito a operação, e ela tem feito, e aqui eu parabenizo a Polícia Federal por estar fazendo as ações, se não há uma vigilância, uma fiscalização permanente, esses garimpeiros voltam. E os garimpeiros são vetores de infecção e contaminação por conta do Covid. Isso, sem sombra de dúvida, não é só Covid, é malária e uma série de outras doenças. Então, precisa que seja uma ação preventiva. Não pode ser só ação emergencial. E aí, nas ações preventivas, tem que envolver além de fiscalização, entendeu? Tem que envolver educação ambiental, tem que envolver uma série de outras ações para manter aquela área protegida. E aí precisa de gente. Eliane, você falou no início também que teve contato com um amigo seu que é médico no exterior e tal, para trazer os remédios para um povo indígena aqui de Rondônia. Como é que está a imagem do Brasil nesses contatos que você faz com esses grupos no exterior, com as pessoas no exterior? A imagem do Brasil no exterior é a pior possível. A pior possível. É de um país que não respeita seu povo. É isso, é de um governo que não respeita seu povo.
a gente nunca teve com a imagem tão ruim lá fora como a gente está agora. E eu acredito, assim, Frazão, que o único jeito de melhorar a imagem do Brasil é o povo brasileiro se unindo para isso. E isso eu já estou vendo acontecer, porque quando um grupo de empresários se une para defender a Amazônia, contra o desmatamento da Amazônia, isso já dá um alento para a gente. É um avanço, né? Já é um avanço, porque eu, na minha história de vida, eu nunca vi grupo de empresários se sentar e fazer reivindicações e dizer, olha, nós somos contra o desmatamento na Amazônia, nós estamos aqui para apoiar a Amazônia. Para mim, hoje, isso é um avanço muito grande. É um avanço grande para melhorar a imagem e também para melhorar a própria economia do Brasil. Se sabe que quanto mais destruir a Amazônia, pior para a nossa economia. Não é uma questão só de nós ambientalistas, como as pessoas falam, isso é coisa desses ambientalistas, desses ecochatos. Não, não é. Hoje é uma questão econômica. Sobrevivência. É a sobrevivência do povo da Amazônia e da própria economia brasileira. Sabe? Então, tem que se repensar o modo de desenvolvimento local. Como é que está a questão do governo do estado de Rondônia em relação aos povos indígenas? Eu não vejo o governo do estado fazer nada para melhorar a situação dos povos indígenas. Se estiver fazendo, por favor, me mostrem, porque eu não estou vendo. Diálogo zero. Diálogo zero, não vejo nenhuma ação do governo estadual nas terras indígenas. Vão dizer que não é responsabilidade do governo estadual, né? Vão dizer que, não, povos indígenas é responsabilidade do governo federal. Desculpa, na Constituição do Estado de Rondônia tem um capítulo que é todo dedicado aos povos indígenas. Então, a responsabilidade, ela está lá, ela é compartilhada, sabe? Precisa haver uma ação integrada, precisa que haja ação, por exemplo, de fortalecimento da economia dos povos indígenas. Porque hoje você tem que pensar o que vai acontecer na pós-pandemia. O que vai acontecer depois? Então, precisa do investimento, por exemplo, no apoio à agricultura, para que haja alimentação, para que haja uma integração, sabe? Ações conjuntas, um ajudando o outro. Se existe isso, eu desconheço. Né? Eu posso estar errada, só que eu estou precisando que alguém me mostre onde é que está tendo ação do governo do estado numa terra indígena. E outro ponto que eu acho muito interessante a gente comentar, ainda mais no estado como Rondônia, como é que está essa influência das igrejas evangélicas? De que forma elas afetam essas comunidades? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu estou muito preocupada porque eu soube, por informação de próprios indígenas e de não indígenas, que alguns povos foram afetados por conta de aglomeração para culto. Isso é extremamente preocupante. Até porque eu acho que o pessoal está lendo a Bíblia errado. Porque Deus é amor, então Deus não vai querer que as pessoas se aglomerem para serem contaminadas com coronavírus. Com certeza absoluta. Sabe? Então precisa ser repensada essa forma de adoração. Essa relação, né? Essa relação. Porque Deus não vai querer que ninguém se contamine. Então precisa a consciência dos pastores que não é momento para se aglomerar. Então precisa que eles digam para os indígenas, olha, não é hora de aglomeração. Vamos fazer a nossa adoração a Deus de forma individual. Deus criou a humanidade, então Ele vai te ouvir na tua relação pessoal, tu e Ele. E nesse momento, se aglomerar, gente, é contaminar,
é certamente fazer com que a vida dos povos indígenas esteja em perigo. Verdade, concordo contigo. Deixa eu dar um alô aqui para os nossos internautas. O Adelmo Castro dando um olá. Valeu, Adelmo. Um abraço para você, meu caro. Obrigadão. A Denira Frederico Sol. Boa tarde. Estou assistindo aí do distrito de Divinópolis, município de Cacoal, Rondônia. Pô, Denira, tá longe, hein? Um abraço para você. Muito obrigado pela tua participação e pela tua companhia. Um abração para vocês aí, tá? A Magali de Silvio. São muitos. Verdade, senhora. Tá falando que são muitos problemas, então não é verdade. Concordo com você, Magali. Infelizmente. Outro ponto que eu queria ver contigo, Neidinha, é a questão, com essa chegada de garimpeiros, madeireiros, grileiros, caçadores, a prostituição aumenta nessas aldeias? Eu não tenho um relato disso. Então, o que... Em alguma aldeia eu tenho um relato, né? Mas não tenho no geral. Certo. Eu tenho um relato de alguma aldeia que esses invasores entraram, embebedaram indígena e prostituíram as indígenas. E isso eu tenho, inclusive, informei para a FUNAI isso. Recente? Né? Sim, bem recente. Pedi que, inclusive, falei, olha, tá tendo isso em aldeia tal, precisa ter uma fiscalização. Sabe, urgente. Teve indígena que foi parar alcoolizado na Casai, sabe, por conta de, então, que era necessária uma ação urgente do Estado, do governo federal. E... infelizmente, até agora eu não vi fazer nada naquela aldeia para conter tudo isso que está acontecendo lá dentro. Há cerca de quase 2 anos já, nós fizemos uma matéria aqui para o jornal, falando sobre a Casa do Índio, ali no bairro da Arigolândia. A situação não mudou, não, né? Ali não é Casa do Índio, né? É bom dizer que ali não é Casa do Índio. É conhecida como tal, né? É conhecida como tal, mas não é. Ali era a administração da FUNAI, já foi administração, e na época que a FUNAI atendia a saúde, era também um hospital, e tinha uma casa de trânsito, que era o que hoje é a Casai, né? E aí a FUNAI saiu dali. A vigilância sanitária já condenou várias vezes aquele local. Então, ali precisa de uma ação urgente, porque se você for lá, gente, é terrível ver a situação daquele local. Terrível. Um local condenado pela vigilância sanitária. Isso, derrubado aquele prédio. Um local de tal forma que nem a FUNAI ficou, gente. Nem a FUNAI. Aquilo tudo precisa ser derrubado, reconstruído, sabe, para que tenha uma moradia decente, um local decente, para que a própria FUNAI tenha a sua administração lá e pare de pagar aluguel, né? Porque o local, o terreno é da FUNAI. Tu imagina que se constrói um local decente, esse dinheiro que vai gasto para pagar aluguel seja aplicado em benefícios para a comunidade indígena. Faria mais sentido, né? Faria mais sentido. Agora, a situação que aquilo está lá é vergonhoso. É desumano também. A Ina Amondal, Aldeia Trincheira, estamos assistindo. Um abraço, Ina. Obrigadão pela tua audiência. Um abraço, Iná. Saudade de vocês. Tá certo. Edinha, queria que você deixasse então um recado para a nossa população de Rondônia, para fechar o nosso programa. O meu recado para a população de Rondônia é que fique em casa se for possível. Evite aglomeração, evite festa. E para os parentes na aldeia, por favor, fiquem nas aldeias. Não permita a entrada de pessoas que vocês não saibam se elas estão saudáveis, sabe? Não permita, mantenha as barreiras de vocês, se protejam. Porque, gente, as UTIs estão lotadas, não há medicamento suficiente, a situação é extremamente grave e em Rondônia
já morreram 16 indígenas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Não façam culto, reze individualmente, sabe? Porque o culto é bom, mas é aglomeração e transmite a doença. Faça a sua oração individual, Deus vai te ouvir. E peçam ao poder público para fazer teste. Cada vez que um aparecer com sintoma de Covid, imediatamente informe a CESAI. Imediatamente. Não espere piorar. Por favor, está morrendo gente. E hoje, gente, com grande tristeza, dizer para vocês que morreu um grande líder do movimento, que foi o Aritana. Então, fique em casa. É esse o meu recado. Ok. Edinha, nós aqui do Rondônia Viva agradecemos muito você ter vindo conosco hoje, conversar, explicar um pouco essa realidade. Eu sempre digo, tem assuntos que nunca se esgotam. E sim, esse é um que, infelizmente, não se esgota no Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Eu gosto muito de falar assim, olha, nós não temos o que falar, tá tudo funcionando, né? Mas os povos indígenas são os primeiros moradores desse país, no entanto, são os últimos em tudo quanto é política social. Quando chega, né? Sim, obrigada, Frazão, de estar sempre dando essa força pra gente, essa oportunidade da gente estar falando o que está acontecendo. Eu que te agradeço por ter vindo aqui, tá disposto sempre a vir conversar conosco, tá bom? Muito obrigado, Edian. E para você, meu caro internauta, agradeço também bastante você ter ficado conosco, tua companhia é muito importante. Esse assunto que nós debatemos hoje é para você que está aí refletir, repensar a forma como você muitas vezes vê os povos indígenas. Nós aqui no Brasil, tem aquela coisa na cabeça de que é povo indígena, não é trabalhador, é preguiçoso, é isso e aquilo. Na verdade, reflete uma grande falta de informação nossa. Ou seja, nós precisamos avançar muito para nos conhecermos melhor como sociedade. Tá bom? Um abraço e até amanhã.